que é o caso do professor Fábio, gente. Esse professor e advogado, o Fábio, eu vou me pedir desculpa se eu estiver pronunciando o sobrenome dele errado, né? Mas é Shilshing, eu não sei se é exatamente a maneira como se pronuncia o sobrenome dele, que estava desaparecido, foi encontrado, prestem atenção, minha delegada e minha perita, sem vida e parcialmente carbonizado em um terreno baldio da Zona Sul aqui de São Paulo. Ele havia sumido após sair de casa sozinho de madrugada. E desde então, amigos, familiares e a comunidade escolar, né, viviam uma busca angustiante. A polícia trata o caso como homicídio e o DHPP agora tenta desvendar a motivação e quem está por trás dessa morte tão brutal. E aí, novamente, né, o professor e advogado Fábio, de 41 anos, foi visto pela última vez saindo de seu apartamento em um carro no sábado de madrugada. As câmeras do prédio mostraram ele entrando no veículo e partindo sozinho no domingo. O seu marido, preocupado com a ausência de contato, fez boletim de ocorrência. O carro foi encontrado depois, mas sem ele. 2 dias após o desaparecimento, o corpo de Fábio foi localizado em um terreno baldio na zona sul de São Paulo, na região da Estrada do Jararal. Chácara Nani, estava parcialmente carbonizado e com sinais de violência. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e ele lecionava português e inglês em uma escola de alto padrão aqui em São Paulo, além de atuar como advogado. E, enfim, toda a comunidade, né, escolar ali, profissional dele, está muito abalada. O que é importante trazer em relação a esse caso, para vocês duas? Número 1, graças a Deus, esse caso está no DHPP. Isso já deixa meu coração muito feliz. E aí, o que acontece? Nós temos as imagens dele descendo, pegando o carro, saindo do prédio e nunca mais retornando. Essa região, a doutora Michele, que é aqui de São Paulo, conhece. É uma região ali mais perigosa, com um alto grau de violência. Ele foi encontrado ali. Inclusive, essas imagens estão aparecendo na tela pro pessoal, tá, Carlinhos? Exatamente. Então, ali, as pessoas estão vendo as imagens da câmera de segurança. Ela não tem áudio, tá, gente? Porque é uma câmera de segurança. E o namorado dele vai reportar o desaparecimento. O que acontece? E que é muito importante, é a questão da carbonização. Por que alguém tentou carbonizar um corpo? E aí, temos aqui a Amanda, né, e a doutora Michele, que vão nos ajudar. Por quê? A carbonização, na grande maioria das vezes, é para ocultar evidências, né? Então, assim, principalmente quando você queima um corpo, você está queimando tecidos moles. Então, se tiver, enfim, violência, né? Algo, enfim, até mesmo... A identificação da vítima se torna mais difícil. Isso. Se foi uma facada, o que aconteceu ali, mas isso não é impossível. E elas vão explicar pra gente. Porque este é um caso onde a perícia será fundamental. Tanto a perícia de local de crime, como a perícia de medicina legal. Para entender como esta pessoa morreu, de que forma ela morreu. E este é um caso, até para trazer para vocês, temos um outro caso aqui, que a doutora Michele também conhece, que é o da família Gonçalves. Lembra que a filha e a namorada vão, né, criar uma cena de crime de um suposto roubo e um roubo, enfim, que nunca aconteceu, porque, na verdade, elas foram lá para matar a mãe, o pai e o irmão. E aí, o que fizeram? Vão colocar no carro esses corpos mortos e vão colocar fogo. Sim. Ou seja, para sumir. E ela, no caso delas, elas tinham muito interesse no seguro. E aí, vou voltar a pergunta aqui para a doutora Michele. É lógico que a polícia vai verificar se tem seguro, se alguém vai tentar sacar esse seguro. A perícia, por sua vez, na grande maioria das vezes, quando não é um incêndio acidental, mas é um incêndio provocado,
a pessoa que vai fazer isso acaba se machucando também. Foi o caso da família Gonçalves. Na hora que chegam neles, ele tá o quê? Com uma queimadura. Por quê? Não é fácil, você precisa de um meio para poder botar fogo, né? Então, foi o quê? Foi gasolina, foi diesel, foi o quê? Né? Foi álcool, então você precisa para botar fogo, atear fogo naquele corpo. E, novamente, o que aí a psicologia forense sempre nos mostra, né? E nos diz, esse é um tipo de crime que não é um crime feito por uma pessoa estranha, mas por uma pessoa que tinha ligação com esta vítima. Que ligação é essa? Todo mundo começa a perguntar. Pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser íntima, pode ser de amizade, pode ser uma dívida, mas na grande maioria das vezes o autor conhece a vítima. E aí passo para vocês, minhas queridas, para vocês arrasarem. Eu quero ouvir a Michelle. Na minha cabeça aqui, no caso do professor, já vem 2 linhas de investigação automaticamente. Nunca li sobre esse caso, não sei como... Acabou de acontecer. Isso é super recente. Mas, para mim, 2 coisas já, assim, 2 linhas, elas já gritam aqui na minha cabeça. Eu vou deixar com a Michelle. Não, então, você vê aqui, né, a Polícia de São Paulo, não é porque eu trabalho, mas... somos muito esforçados e os peritos daqui também são sensacionais. E também valorizando a nossa perícia médica, bem colocado aqui, né? Os médicos legistas aqui, eles trabalham de uma forma, assim, os laudos vêm muito bem elaborados, né? Porque, às vezes, o pessoal, não sei se sabe, vem a projeção do projétil, entrou dessa forma, saiu dessa forma, às vezes, né, a retirada daquele projétil. Deixa eu só falar uma parte aqui. Muito importante. Os nossos médicos legistas de São Paulo são incríveis. Ai, que legal. Tem uma que mora no meu coração, da próxima vez que a Amanda estiver em São Paulo, ela também tem que conhecer, não sei se a doutora Michelle conhece, que é a doutora Adriana. Gente, essa mulher é o bicho, essa médica. Ela é fantástica. Um beijo, doutora Adriana. Subsidia a gente, né, no inquérito policial, o laudo, é muito importante. Como bem colocado pela Carla, né, você vê, ele sai e não volta. Então, alguém chama a vítima, de alguma forma, pelo seu aparelho celular. Não sei se foi localizado, se foi... Ele parou de responder as mensagens. Parou de responder, possivelmente porque ou ele foi jogado em algum lugar, ou até existe a possibilidade de estar com alguém, ter sido até vendido, né? Porque, normalmente, muitas vezes, o aparelho celular... O pessoal fica com dó de desfazer daquele aparelho, às vezes é um aparelho caro, eles revendem. Já solucionamos casos assim, e aí ele foi revendido. oficia a operadora para saber quem está utilizando e vai voltando nessa linha do tempo. Casos de carbonização dificulta muito para nós. Porque, às vezes, por exemplo, ele mora num lugar, eu não sei o endereço dele, até o local dos fatos, se é muito longe ou não. Mas ele, em tese, poderia ficar ali como uma pessoa desaparecida, um familiar colocar como desaparecido, e entrar um corpo lá no ML, uma localização de um corpo, registro de um boletim de ocorrência de homicídio, e a gente talvez não fazer o link. Deixa eu só jogar uma pimenta aqui nessa nossa conversa, nessa nossa discussão, porque é o seguinte, o namorado, né, chega em casa, não encontra o marido ali, ok? E, enfim, essa pessoa tem família. A minha pergunta, eu não sei se isso aconteceu, tá? Tô só conjecturando. Peraí, ele não estava em casa quando o marido sai. Não, ele tinha ido para uma festa, o marido não foi, aí depois o marido vai sair e o marido não volta, ele volta. Vai sair dizendo que vai para onde? Então, não fala nada. E aí, mas o que acontece? Aí ele vai chegar de manhã e o marido não está. E na minha cabeça, ok, a pessoa não chegou, se liga, olha, não atende telefone. Gente, muito estranho. Mas o que é a primeira coisa? E é uma conjectura, só estou conjecturando aqui. Bom, eu ligo para a família, né? Porque será que foi ver a mãe? Sei lá, não sei se ele tem mãe, mas foi ver um parente, foi ver alguém. Porque passou por aí. Você primeiro vai ligar para os familiares. Você está sabendo do fulano? Eu não sei se isso aconteceu ou não, então vou deixar isso muito claro. Mas é uma coisa que me chamou muito a atenção. Você
se isso não foi feito e você faz de pronto um boletim de ocorrência de desaparecimento, isso me chama... Sim. Não, porque a primeira coisa, se a pessoa não está em casa, você vai ver se ela está na casa de um parente. Ou se ele tem algum outro amigo que é muito próximo. Será que foi para casa desse amigo? E você avisa. Olha, fulano, não tô achando. Eu não tô encontrando. Fulano tá aí? Ah, não tá. Tá bom, obrigada. Até logo. Ah, liga, tá aí? Não tá. Aí, enfim, fez as ligações. E hoje em dia tudo fica registrado. Toda ligação fica registrada. E aí você vai ligar pra família. Pra polícia, né? Então, vai até a polícia. E ele vai fazer um boletim eletrônico. Então... Isso me chamou um pouco a atenção. Tipo, falei, será que... Mas eu não sei se ele não ligou, ok? Então, só porque é algo que isso vai fazer parte de uma investigação. A gente não pode fazer o juízo de valor, mas nenhuma hipótese pode ser Na minha cabeça, eu já tenho vários juízos de valores aqui que eu vou deixar na minha cabeça. Não, eu digo, mas né? eu já Porque tenho... todos são suspeitos até que se prove o contrário. Então, a gente tem que fazer o esgotamento dessa linha. Seja com quebra de sigilo telefônico. Sim. A gente está numa cidade urbana. Então, é lógico que vão ser buscados ali as câmeras de segurança. Sim. Porque apesar de ser desovado, o pessoal pensa que é porque é desovado lá no meio do mato, que é comunidade, a comunidade está usando muitas câmeras de segurança, né? Então, ali existe uma grande chance de chegar ali ao autor, né? O veículo dele, cara, eu não sei se foi encontrado, não sei se foi feita uma perícia ali. Não, provavelmente foi. Mas até com o reagente de sangue, né? Porque o luminol é muito importante. As lesões dele foram o quê? Que causou a morte dele? Ainda não saiu os laudos. Tá. Então, os laudos... Nós vamos estar nessa expectativa. Então estamos esperando. Então, assim, porque as pessoas, elas querem sempre entender o seguinte, como é que é feita uma investigação? E, de novo, gente, a doutora está aqui, a doutora Michele pode explicar. No primeiro momento, a polícia vai investigar aquele núcleo, né? O mais duro, o familiar mais aqui. próximo. Aí ela vai abrindo, vai pegar... computador, vai pedir quebra de sigilo telemático, telefônico, tudo para saber se ele tinha alguma animosidade com alguém, se, sei lá, tinha alguma disputa financeira com alguém. Tudo isso vai ser investigado, correto? Porque, na verdade, gente, um crime de magnitude de morte, a gente corre contra o tempo. Então, é determinante que nesses primeiros dias, por exemplo, todas as pessoas sejam de pronto já ouvidas, pra gente não perder. E, ao mesmo tempo, você trabalhe com a linha de captação de imagens, a solicitação de perícias, porque em menos tempo significa que a gente vai chegar numa autoria mais certa, mais determinada, que a gente vai conseguir fazer um retrato, que ainda assim que a gente chegue num suspeito e ele invoque de alguma forma uma mentira ou uma verdade, a gente consiga fazer essa construção ou desconstrução do que ele vai alegar em interrogatório, porque ele pode falar uma coisa, né? O interrogatório não significa que a pessoa vai falar plenamente a verdade, ele pode mentir. Então, se ele mente, cabe a mim mostrar, olha, ele tá mentindo nesse ponto. Ó, nesse ponto ele falou meias verdades, ele falou a verdade total, né? Porque às vezes ele pode falar ali. Então, ali é uma forma. Então, esses primeiros momentos são determinantes pra gente ouvir os parentes, buscar as testemunhas e, especialmente, numa zona urbana, as câmeras. Porque, muitas vezes... Algumas câmeras são gravadas para que de 7 em 7 dias, de 5 em 5, de 3 em 3, de 2 em 2. Às vezes tem uma casa que tem câmera, mas ela não grava. E tem alguma testemunha. Então, acredito que em pouco tempo esse homicídio vai ser esclarecido. Eu também acredito. Muito pouco tempo. Acredito. Porque, pela minha experiência, e eu, lógico, gente, posso estar errada, tá? Tudo me diz que o agressor tinha ligação com a vítima. Sim. E sempre, gente, quando o agressor tem ligação com a vítima, o caminho, não é que ele é mais fácil, mas a trilha da perícia e da investigação, elas conseguem andar com mais, vamos dizer, agilidade, harmonia. O problema é quando o agressor não tem ligação nenhuma com a vítima. E fica porque, difícil assim,
levar aquele elo. Porque eles precisam comprovar a autoria, motivação. Correto, Amanda? Correto. Quando é uma pessoa mais próxima, é muito mais fácil. E geralmente esses crimes assim, o núcleo mais próximo, como a Carla falou, é o núcleo que começa a ser primeiro investigado, até para se entender a rotina daquela pessoa, como era a vida daquela pessoa, qual a sua participação na vida daquela pessoa, qual foi seu último contato com essa pessoa, e assim vai fazendo a interligação. E geralmente até os celulares costumam ser periciados desse núcleo para ver, caso o delegado, a delegada do caso ache necessário para a investigação. Hoje é muito necessário, né? Ele virou Agora, quando você vê carbonização, o que você pensa, Amanda? Não, quer cobrir ali vestígios, quer tanto cobrir ali a identidade, como quer cobrir as lesões, como quer cobrir possível DNA da pessoa naquela outra pessoa. E por que a carbonização foi parcial? Porque o fogo apagou. Gente, é muito difícil carbonizar um corpo, não é fácil, não. E vejam só, as pessoas também perguntam, isso seria um crime premeditado? No meu ponto de vista, sim, porque para eu carbonizar um corpo, eu preciso ter o veículo para fazê-lo. Não, e deixar o veículo num local, levar o corpo para outro. Essa remoção para outro. Aí a gente precisa saber qual foi a causa mortes, porque não necessariamente morreu dentro do carro, né? Não pode ter tido uma discussão, ou uma facada, e depois houve um arrastamento, né? Então, ou a perícia determinante, né? Para saber se, no caso, se fosse facadas, ia deixar os vestígios ali próprios de facada, para saber se foi ali aquela morte, ou se só desovou o corpo mesmo. O carro estava num local bem distante de onde estava o corpo, né? Não? Próximo. Tava próximo. Próximo. Então ele sai do carro e encontra outra pessoa que vai até um local, ou ele é... interessante aqui em tem São muita Paulo coisa. hoje, que eu adoro na tecnologia. Aqui em São Paulo a gente já tem o Smart Sampa e a Muralha Paulista. O que quer dizer isso? Muitas câmeras estão interligadas com todo o sistema policial, o que hoje em dia acaba ajudando também muito o trabalho de investigação, porque a polícia vai pedir, né? Então a gente tem ali aonde ele saiu, que é o ponto da casa dele, onde ele foi encontrado, vai fazer ali uma rota, uma possível rota daqui a aqui. Então pode ter sido essa rota, pode ou não. Vão tentar descobrir, de repente, o carro dele tem GPS. Exatamente. E aí, o seguinte, também você sai de uma câmera para outra, de uma câmera para outra. Vai fazendo uma interligação. Esse carro, ele estava parado, assim, era o quê? Era uma rua, era um terreno, você sabe? Você tem essa informação? É um lugar mais isolado, numa área mais e o corpo perigosa dele, e violenta então, de São Paulo. Aí a gente já por ser já uma... Você já ir numa área mais afastada. Mas o corpo dele estava numa região que era possível, por exemplo, ir a pé até o corpo? Estava numa distância assim? Porque São Paulo é uma grande metrópole, assim, né? Então, assim, alguns lugares afastados, na Zona Sul, não sei se é região, por exemplo. Jardim Nani. Jardim Nani está perto ali de... Jardim Ângela. É bem populoso. É muito populoso. Então, para você achar uma zona de mata, é uma zona de mata, mas que já está próximo de comunidade. Não é algo afastadíssimo. Não, mas não é algo assim, deixei o carro aqui, 2 ruas depois estava o corpo. Ele estava bem próximo. Eu não sei o quão próximo ele estava, né? Porque aí já me remete a alguns pensamentos também, assim, sabe? E assim, quando a gente olha a carbonização, então assim... Você tem foto do cadáver? Olha... Já para eu ir aqui nos meus pensamentos. Você tem só pra mim? Eu sou da área, eu sou policial. Eu sei. Você tem foto? Assim, aquela... Não, trocar a foto. Você tem foto, Clarinha? Deixa eu ver. Mas o interessante vou passar pra Amanda, que, por mais que às vezes o laudo demore para ser divulgado, o perito, normalmente aqui, né, quando eu pedi no meu último caso de homicídio, ele já me disse que deu positivo informalmente, que deu positivo pro sangue. Num caso que eu fiz, que foi muito interessante, que a gente identificou a autoria e não tinha câmera, imagina no meio do mato. No meio do mato, sem câmera, sem nada. Só com um aparente suspeito que... né? Nós achamos vestígios na porta ali de madeira e localizamos o corpo afastado, na mesma rua e tal. Falei, mas como... Depois, quando a gente chegou na autoria do crime, ele explicou que após a facada, que ele deu uma facada
com a pessoa dentro do carro. Sim. Ele entrou no carro. Certo. E ele dirigiu Certo. a mais distante. Então, ele entrou com a pessoa já morta. Sim. Deixou mais à frente, na mesma rua, que era uma rua que não habitável. E parou mais à frente, e abandonou e voltou. Então, assim, você vê, né? Você fala, Sim. como assim? O próprio autor dirigiu, sentou praticamente em cima do corpo. Sim. Mas É graças a tanta Deus coisa que a gente que vê. a gente não consegue, né? A capacidade do ser humano. Ai. Mas graças a Deus a gente teve êxito nesse esclarecimento. Sim. E foi muito eficiente. Acho que em 2 dias a gente conseguiu, graças à perícia também, né? Porque eu insisti. Eu queria muito a perícia. Eu falei, vamos pedir. Não, a gente não pode perder essa chance. Sim. A teoria da perda de uma chance existe no direito civil. A gente não pode perder a chance de realizar uma perícia que é irrepetível. Sim. Tem perícias que são irrepetíveis, Carla. Então, se a gente não faz naquele momento, às vezes fazer de forma indireta, você cria lacunas que favorecem a pessoa. Se você pode fazer a Né? forma direta, obviamente Não, ela é melhor. Por isso que eu vejo como uma luta contra o tempo. Sim. Tomou conhecimento, o que a gente vai fazer Imediatamente. Esgotar todos os nossos meios de execução. Seja com local pelo investigador, que vai até lá, já a oitiva concomitante das testemunhas, os parentes vão dizendo, aí vai começando a falar, olha, tem desavença, vai encaixando as coisas, busca testemunha. Exatamente. É muito importante a nossa atuação imediata. E perícias irrepetíveis, como, né? Ainda os vestígios de sangue permanecem por algum tempo, mesmo lavando, né? Mas tem algumas coisas que a gente não pode perder, porque passa o tempo e é um prejuízo tremendo. É o que eu falo, pro o inquérito. tempo é inimigo da perícia, porque o Totalmente. tempo destrói vestígios. Absolutamente. Então, quanto mais tempo você passa, por isso que eu me desesperei tanto pra encontrar E logo você o tava corpo da Patrícia certíssima. Roberta, porque E a você gente ia tava perder muito certíssima. vestígio. Você estava certíssima. E acho que se você entrar até com uma ação se você se sentir indenizado, né? Não, Por Deus me livre. indenizar, não é, Esqueça Carla? isso. Olha, Deus me livre, não quero saber Mas de você é uma nada mulher disso. abençoada. Você é uma Deus mulher já... abençoada que te colocou no lugar certo, no momento certo. E a Amém. gente... Ai, eu recebi até uma Isso. mensagem de uma pessoa durante essa fase. Eu recebi muitas mensagens Sim. de pessoas do Brasil, de Pernambuco, das regiões ali do Nordeste por causa desse caso. E uma pessoa colocou assim: é a vítima que escolhe o perito. Então ela te Olha, escolheu. É forte forte. isso. Nossa, quando eu li isso, eu me arrepiei Nossa, eu toda. também me arrepiei aqui. É a vítima que escolhe o perito. Ela te escolheu. É. Nossa, eu tô me Olha, eu também arrepiando me toda de arrepiei. novo. Então... Gente Olha, eu do tô céu. pedindo vítima- aqui porque eu recebi um monte de Sim. coisa, tá uma bagunça isso Não, aqui nem se dentro do meu preocupa. drive. Mas Depois já vou, eu depois vou você me mostrar isso mostra. a foto pra ela. Com calma, porque senão me mostra, eu não tô depois eu prestando olho. atenção no que ela tá falando, Não, vou ficando E a gente ansiosa. tá conversando aqui. Não se preocupa, depois eu vejo. É que eu sou aquela, eu quero ver, eu quero analisar a foto. Deixa eu ver logo Isso, essa foto. Mas né? é um local, assim, de comunidade. Sim. Né? Tá. Então, assim, onde ele foi que eu já encontrado. Mas não tem um afastamento, não é uma Não. área rural, né? Não. Que eu quero dizer, não é uma área Tá. rural. Tá. Não. E aí, tem mais um caso, que esse aqui é maravilhoso, gente. E a gente vai trazer mais informações do caso do professor Fábio, tá? Conforme forem chegando. De novo, a gente fica muito feliz, eu tenho certeza que a doutora Michele também fica feliz. O caso está no DHPP, que é o A departamento doutora Ivalda é maravilhosa especializado. e Doutora super Ivalda. empenhada, é um E orgulho para nós, a equipe da- toda. É maravilhosa também.